Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no 14º encontro, a gente vai ver os principais decorators e suas implementações no TypeScript. A gente vai falar sobre vários tipos. A gente vai começar falando sobre o Class Decorator, que é em classes. A gente vai fazer a implementação dele. A gente também vai ver o Decorator em métodos, que é o Methods Decorator. E tanto a definição quanto a implementação. Um bem importante aqui no TypeScript, que é o Async Await Decorator, que é aquele que a gente pode trabalhar com APIs, inclusive APIs com verbos REST. A gente vai ver isso na prática aqui no Playground Online do TypeScript. A gente vai começar trabalhando com o Class Decorator. Vale lembrar que todo esse código que a gente implementar aqui ao longo desse nosso encontro, inclusive ao longo do curso, você pode encontrar lá no meu site, todo esse código com os exemplos, explicações e também os conceitos. Meu site é ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará ali na descrição do vídeo. Então a gente vai começar pelo Class Decorator, onde que a gente vai criar uma função, chamada Select, que tem como constructor, ele tem um parâmetro, tá? Que se chama constructor do tipo function. É uma função construtora. Select. Vamos colocar aqui um console log para mostrar os valores à nossa direita aqui no console. Select, mostrando o construtor. Tá? E a gente vai concatenar isso aqui com o constructor.name, o nome do construtor. Tá? Embaixo a gente vai colocar um object.seal do nosso parâmetro construtor da função seal e também um objeto.seal do constructor prototype. A gente vai ver esses dois aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma implementação aqui do CLE e uma classe chamada Greeter. Assim, class Greeter, que vai ter um greeting do tipo string e o construtor para a gente fazer a implementação, para a gente conseguir criar os objetos. Que vai receber um parâmetro, uma mensagem, tal message, que é do tipo string. Aí o this.greeting, que é o nosso atributo da classe Greeter, vai receber message, que é o parâmetro da função construtora. E vamos colocar um console log para mostrar aqui à nossa direita alguns dados da Greeter construtor, chamado então called with message, e a gente concatena com a mensagem. Pronto, isso aqui embaixo a gente vai colocar um método chamado greet, que não vai receber parâmetro, simplesmente um return, que vai ser hello, e aí a gente concatena com o nosso atributo greeting. Ok? Embaixo disso a gente coloca console log para mostrar aqui à nossa direita no console, greeter class, que é a classe. Então a gente chama a classe. Embaixo a gente cria uma constante chamada greeter instance para criar a instância. A gente cria a instância, ou seja, a gente instancia, a gente cria objetos através do construtor. Então, new greeter, que é a classe. Construtor recebe uma mensagem do tipo string. Então, para a gente chamar um hello world, tá? Para a gente fazer isso. Console log, a gente vai mostrar alguns valores. Vou trazer dois console logs. O primeiro, a gente vai mostrar a instância, então, no caso, objeto, instance, greeter instance, que é o greeter instance, aqui a nossa constante, tá? E embaixo, a gente vai criar o greet method output, a saída do método, que será, no caso, o atributo aqui, o greeter instance.greet, a nossa função que vai mostrar ali o hello concatenado com o nosso atributo, tá, da classe. Então, é isso aqui.
A gente executando, a gente vai ter alguns valores, tá? Então, a gente vai ter o ceiling constructor greeter. Então, a gente criou o nosso construtor do greeter, ok? A gente tem aqui, então, a gente fez um console log no greeter class, então ele vai mostrar aqui, ó, a classe do greeter, o construtor para instanciar os objetos, a mensagem. Embaixo a gente tem o console log, tá? E aqui embaixo, no console log de fato, que vai mostrar os dados no nosso console, aqui à direita no caso, console, a gente tem o greeter instance, então, que a gente tem chamado o greeter class, na verdade. Vamos começar com eles, tá? Tem o constructor e tudo, ok? A gente tem a instância, que é o objeto que a gente criou, que tem o greeting com o atributo greeting com o seu respectivo valor word. Embaixo tem o nosso método, tá? A saída do método, que é o greet method output, no caso hello world, que ele fez a concatenação das strings, tá? Assim que a gente faz o decorator dessa forma para chamar em classes, tá? A gente tem outras formas também. A gente vai chamar isso diretamente no método. Então, para isso, a gente vai criar uma função chamada enumerable, que vai, de fato, receber um valor do tipo booleano. Aqui. E ela vai retornar também uma função no qual vai ter um target, então, um parâmetro target, que é do tipo n, ou seja, qualquer um, property, que vai ser do tipo string, que é uma chave proprietária, no caso, e um descriptor, que é do tipo property descriptor. Aqui tem, ok? Muito bem, dentro dessa função do return, a gente vai mostrar um console log, os resultados aqui na nossa tela direita, entre classes, que é o seguinte: setting enumerable to, aí a gente coloca a nossa função, na verdade, a nossa variável, que é o parâmetro value for method. Qual que é o método? A gente coloca a nossa variável property key, ok? Embaixo disso a gente coloca aí o nosso descriptor, ponto. Aí o método enumerable, que seria chamando a função, então por isso que o decorator, que vai receber o seu parâmetro valor, que é um boolean, tá? Embaixo a gente vai criar a classe greeter, onde que a gente vai ter aqueles mesmos dados, então, o greeting, que vai ser um atributo do tipo string, o constructor, que vai instanciar os nossos objetos, ele vai receber como parâmetro de entrada obrigatório, tá, na construção dos objetos, que é uma message do tipo string, o atributo greeting, ele vai receber esse parâmetro message, e vamos mostrar no console aquela mensagem greeter constructor call it with message. Aí a gente mostra o nosso parâmetro do construtor, a mensagem, tá? A sua própria mensagem. Dentro dessa classe greeter, a gente vai criar o enumerable. A gente vai, na verdade, chamar ele, tá? Do tipo false. E aí, a gente vai criar no método greet. A gente vai fazer essa implementação. O return é o mesmo de antes, tá? É o hello concatenado com o nosso parâmetro greeting. Ok? Legal, então a gente fez isso dentro da classe greet. Agora a gente vai chamar os dados na tela, o console log, no nosso console no caso, que é o seguinte: o greeter prototype, deixa eu ver se ele pega aqui, isso, prototype. Então a gente vai concatenar com object.get property of, aqui, property of, e a
propriedade é a propriedade greeter. No caso, a nossa classe, tá? Greeter. E a gente vai criar uma constante, de novo, greeter instance, que vai criar uma instância, ou seja, um objeto do tipo greeter. Então, vai chamar da classe greeter. Obrigatoriamente, o construtor tem que ter uma mensagem. A mensagem pode ser a mesma, word, a mesma de antes, tá? E a gente vai chamar dois console logs novamente. Console log embaixo desse também. Aqui a gente vai colocar o greeter instance. A gente podia ter copiado de antes, tá? Mas a gente pode escrever na mão de novo. Greeter instance. E embaixo a gente vai chamar o greeter method output, que é a saída do método, que vai ser o greeter instance ponto greet, nosso método greet. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um console log um pouco mais implementado, tá? Um pouco mais incrementado. A gente vai abrir e aqui a gente vai colocar o seguinte. A gente vai fazer uma verificação, se ele é do tipo decorator enumerable, por isso que ele tem ali a questão do boolean, tá? Para a gente verificar se é ou não. E a gente vai mostrar isso na tela. Então, vamos lá. No console log a gente coloca assim, is greet enumerable, uma pergunta, concatenado com object.prototype.properties enumerable, que é a nossa função, ponto, a chamada dela, call. Aí a gente tem que colocar primeiro o argumento, que é o greeter instance, e o segundo argumento, que é a mensagem greet. Ok? Dentro desse. Embaixo disso, a gente vai colocar mais um console log. Vou separar aqui uma linha em branco. Então, enumerable. Vou colocar aqui a primeira letra maiúscula. Enumerable properties of do nosso objeto, que é o greeter, of greeter instance. A instância, no caso, o objeto que a gente cria a partir disso, tá bom? Então a gente vai, só para mostrar, tá? A gente vai chamar ele aqui, objects keys, e dentro dessa chave aqui a gente vai chamar a instância dele, greeter instance, que é o objeto que a gente cria. A gente vai criar mais um console log um pouco mais incrementado, onde que a gente vai colocar também se todas as propriedades de greeter, no caso do nosso objeto da classe greeter, são tipo prototype. Tá? A gente vai mostrar esses dados. Então, vai ser do objeto get on property names, para chamar os nomes, para a gente verificar esses nomes, que é o objeto ponto get prototype of, esse aqui, do nosso objeto, que é o greeter instance. A gente vai chamar ele assim. Então, é esse código aqui que a gente vai fazer a execução. Antes disso, a gente vai precisar vir aqui no TypeScript config. A gente precisa vir aqui na formatação. Vou até digitar um Ctrl F e digitar Experimental Decorators. A gente vai ter que habilitar isso aqui, tá? Porque esse decorator ele é um pouco mais moderno, então a gente precisa habilitar isso, selecionar aqui e executar. Caso contrário, a gente vai ter erros, tá? Então, é o que a gente chamou, set enumerables for grid, a gente faz a prototipação, ele diz o native code, a mensagem é o word, ele vai chamar a instância, ou seja, o objeto que a gente criou a partir da classe, e vai jogar no método grid que a gente criou. Então, hello world. É enumerable? False. No caso, ele vai verificar com isso. E também ele vai colocar a enumeração, então aí tem a propriedade greeting e todas as propriedades que a gente tem, o construtor e a mensagem. Aquela mensagem obrigatória do construtor, que é o do tipo greet, aqui que a gente tem. Então, a gente precisa habilitar essas funções experimentais aqui para a gente não ter erro. Ok? Posso vir aqui de novo no tsconfig, experimental decorators. Desabilitar. Vou apagar tudo e limpar o nosso console. E a gente fez agora o método decorator.
Por fim, tem mais um decorator muito importante que é o async await. Para a gente começar a nossa implementação, a gente vai criar uma função então, assíncrona, então async function fetch data, que vai chamar alguma URL como parâmetro. Então tem que ser uma string, que é a URL do nosso servidor ao qual a gente vai fazer essa requisição. Então console.log, que é o seguinte, vamos fazer direto. Então a gente vai colocar aqui uma variável chamada resposta, response, que vai receber a resposta do servidor, então é do tipo fetch, da URL que a gente informou, na URL que a gente informou. A questão aqui é a seguinte, a gente vai fazer uma requisição async, então a gente envia um HTTP request, uma requisição para aquela URL daquele servidor, ele vai receber, em tese, e vai nos mandar uma resposta, um HTTP response. Então essa resposta a gente vai aguardar, o await. Então os dados, a gente tem aqui no console log, para a gente mostrar aqui à nossa direita, essa resposta. Então o status, response status, que é um status code, né, o status dessa resposta. Então, que é a nossa variável response.status. Ok? E também a gente vai receber os dados, tá? Que vai ser o await response no formato, a gente vai converter isso aqui para JSON. Então, a gente pode converter para XML também. O que acontece? O servidor ele vai nos mandar um status de resposta, o status response, e também a resposta, o HTTP response, que é um cabeçalho que a gente vai receber esses dados, a gente vai colocar numa função chamada data, e essa função a gente vai mostrar aqui no console à nossa direita, no caso da data. Assim, e por fim a gente vai fazer um return desses dados, data. A gente vai criar uma constante chamada test fetch data, que a gente vai fazer um teste, tá? Ela vai ser do tipo assíncrona, que vai receber um apontamento para o conteúdo aonde que a gente vai colocar no try catch. Primeiro no try a gente vai criar uma URL, que é a URL da nossa API, tá? Do nosso servidor. Nesse caso, a gente vai fazer um teste no API online, que é a https JSON placeholder type com i, tá? typecode.com endpoint to-dos no plural /1, tá? Que é essa URL. A gente até pode dar um Ctrl clique aqui, a gente vai ser redirecionado, tá? Então a gente tem aqui, isso aqui vai ter que ser mostrado para nós, que é a resposta de uma requisição do tipo verbo HTTP REST GET, que a gente faz aqui, tá? É a forma mais prática. Então a gente vai ter que receber um resultado, que é aguardando a resposta do fetch data ao URL do servidor. A gente poderia colocar lá por extenso, mas a gente colocou numa constante para ficar mais simples o código. Por fim, a gente vai mostrar isso. Então, console log, a gente vai mostrar no console. Final result from fetch data. E aí a gente vai mostrar esse resultado nessa nossa constante ali de result que a gente fez. Se isso não der certo, a gente vai colocar aí o catch, um erro. E a gente vai mostrar no console à nossa direita aqui qual foi esse erro. Vamos colocar só aqui concatenado com assim, ó, error during fetch data. Só para a gente mostrar um pouco mais incrementado. E a gente vai chamar aqui a nossa variável aqui, a nossa função assíncrona fetch data. Nossa constante no caso. Tá? Dessa forma. Então vamos executar. E pronto, deu certo. Ó. O status code de response HTTP do servidor foi 200, ou seja, a nossa mensagem HTTP request de requisição foi enviada para o servidor, chegou lá, ele recebeu e aceitou a nossa mensagem. Isso aqui é o verbo get. Então ele mandou para nós uma resposta HTTP, em cabeçalho HTTP. Então HTTP response
com o código 200, ou seja, dizendo que ele recebeu e aceitou aquela aquisição, e os dados. Então, a gente vai mostrando os dados aqui, o nosso console log result aqui, no caso. Então, a gente tem aqui os nossos resultados, que são no formato JSON, que é a mesma coisa que se a gente dá um Ctrl clique, como a gente tinha visto aqui, os nossos resultados em JSON. Ok? Então, é assim que a gente faz os decorators nas funções async await. A gente viu, então, o class decorator, method decorator e nas funções async await. Todo esse código, como eu disse, você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io, não só do encontro de hoje, como também de todo o curso. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. E um abraço e até o nosso próximo encontro.